Agora, continuando no nosso exemplo, eu quero falar um pouco para vocês mais sobre o que aconteceu lá no Power Query e sobre os menus que nós temos lá e sobre aquelas etapas e tudo mais que rolou lá por trás desse exemplo que a gente trouxe aqui em tela. Tá? Primeiramente, vamos clicar em consultas e conexões. Se sumiu para você daqui, né? Basicamente clique em dados, consulta e conexões. Se você não tem dados, consulta e conexões, que você está na versão talvez 2010 a 14, você vai ter Power Query, você também vai ter um consulta e conexões dentro. Clica e entra. Aqui dentro, 2 cliques, estamos novamente no Power Query. Aqui dentro no Power Query, veja que nós temos o que, pessoal? À minha esquerda, consulta, à minha direita, configuração da consulta. E em cima nós temos alguns menus. No primeiro dos exemplos que eu passei para você, a gente transformou uma coluna. Lembra que a gente pegou e fez aquela divisão lá? A gente transformou uma coluna. Só que da mesma maneira que eu transformo uma coluna, eu posso vir aqui, pessoal, e adicionar uma coluna. É o que eu vou fazer agora. Por exemplo, eu vou pegar esse meu valor total aqui e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar um novo valor unitário. Né? Por mais que já tenha ali, mas vamos dizer que eu não tivesse, ok? No caso, custo médio, que é o meu valor total, dividido pela minha quantidade. Então, ok? Tá aqui, pessoal, o meu valor médio, certo? Aqui do esquema. Nessa paradinha aqui, pessoal, vamos supor que eu queira carregar isso aqui, ó. Tá com um ABC, que tipo de dado é esse? É um número decimal, não é? Pronto, coloquei o tipo de dado. Veja que apareceu duas coisas aqui. Já já eu falo para vocês sobre as etapas, ainda nessa aula. Então, ó, página inicial, fechar e carregar. Veja que sumiu agora aqui o fechar e carregar para, porque você já fez uma vez. Uma vez que você fez fechar e carregar para, as próximas vezes você tem que fazer direto primeiro, tá? Então sempre da primeira vez. Vamos lá. Fechar e carregar, vai aparecer do lado aqui a nossa coluna. Show de bola. Ah, mas o contador foi lá e mudou de novo. Mudou agora para 8.175. Então, não tem problema. Você pode vir aqui, botão direito em atualizar, ou vir em dados, atualizar tudo. E olha só o que aconteceu. O seu número da conta já foi alterado. O seu número aqui já foi alterado. Tudo, pessoal, como um passe de mágica. Imagina isso no seu dia a dia. Imagina o ganho de produtividade. Imagina quanto tempo que você vai economizar ao não ter que ficar fazendo as etapas todas de novo. Falando de etapas, vou voltar agora nas etapas. Veja que o que eu acabei de fazer foi a inserção de um cálculo, né, de uma coluna em cima de algo que eu já fiz. E esse alguma coisa veio aqui para o lado para etapas aplicadas. O que é esse etapas aplicadas aqui, pessoal? Cada ação que eu fui fazendo na minha tabela, ele foi gravando uma etapa aqui do lado. E cada etapa dessa que foi ficando aqui do lado, pessoal, ela vai sendo aplicada sobre a minha fonte de dados. E toda vida que mudar minha fonte de dados, ele vai aplicar cada uma dessas etapas aqui. Então, por exemplo, olha só a minha tabela de fonte. Está aqui. Se eu clicar na próxima, qual foi o comando que eu fiz? Eu removi a primeira coluna. Ficou só as demais. Depois, pessoal, eu fiz o que? Removi as primeiras linhas. Depois eu coloquei o que? O cabeçalho promovido. Depois eu tirei a primeira linha de novo. Depois eu fui lá, pessoal, e fiz linhas filtradas para tirar daqui da última coluna tudo aquilo que for em branco. Depois eu alterei os 3 tipos de valores aqui, certo? Fiz a limpeza de um dado, adicionei uma coluna e tal. Veja que faz uma coisa depois de outra. Etapas, pessoal, segue a mesma lógica do que uma receita de bolo, do que escovar os dentes. Por exemplo, na receita de bolo, você não simplesmente... Imagina só, você tem que pegar o ovo, você tem que misturar com o trigo, e depois disso tem que deixar descansar, depois, né, o fermento, deixar descansar e depois você vai botar no forno. Imagina se você pegasse o ovo, né, o trigo, o fermento, deixasse na mesma vasilha, não deixasse descansar e botasse no forno. Ia dar um bolo que ia ficar um pão sírio, talvez, né? Mas não, você deixou descansar o fermento, ele, né, deixou maior, aí cresceu. Ou seja, uma etapa depois de outra etapa. É o que está acontecendo aqui. Os teus ingredientes estão na tua fonte. E cada coisa que vai ser feita na receita está aqui, ó. A forma que você vai fazer a receita está aqui. Então ele vai aplicar tudo isso. O que acontece, pessoal, geralmente de erros, é quando a tua fonte muda alguma coisa muito importante. Por exemplo, lembra que a gente teve uma das etapas aqui, ó, que foi linhas filtradas aqui na coluna total? Vamos supor que esse total aqui, ó, essa letra L vai virar um totax. Sei lá, um totax, desse jeito aqui, ó, Ctrl S. Agora eu vou tentar aqui, ó, vou na última etapa, eu vou tentar atualizar. Já vê que deu problema. Ó,
total não foi encontrada, porque chegou aqui, ó, ele não conseguiu encontrar essa coluna, porque não existe a coluna total. Então isso é um erro comum, tá, pessoal? Quando muda a fonte desse sentido que você utilizou. Mas, né, levando em consideração que você vai fazer o algoritmo que vai mudar, vai ser o miolo, e esses caras aqui, tá tudo certo. Mas, com o tempo, você vai aprendendo a fazer coisas, né, fazendo determinadas atividades que você consegue evitar esse tipo de erro. Alterei lá novamente, voltou aqui ao normal. Então as etapas, pessoal, sempre pense nelas. As etapas são uma coisa feita depois de outra que vai resultar no resultado que você precisa. Cara, eu lembro muito bem, determinada vez que um grande amigo meu, na época da auditoria, falou o seguinte: Joviano do céu, ele até virou aluno depois da formação comigo, ele falou, cara, imagina se a gente tivesse o Power Carry na nossa época, quantos inventários que a gente não teria chorado, quantos balancetes que a gente teria que pegar e converter por coluna que não ia mais precisar, porque era só chegar no cliente, pedir o TXT e botar, já entrava dentro. Entende, pessoal? De maneira rápida, com o mouse. Olha, nunca teria chorado tanto, certo? Então, olha só, voltando aqui para o nosso Power Carry mais uma vez, a gente falou nessa aula aqui sobre etapas, aplicamos etapas, pegamos o arquivo TXT, te mostrei essa questão dessa primeira automatização, dei um overview para você, pessoal, sobre adicionar coluna, adicionando realmente uma coluna. Falamos sobre transformar lá no início, onde você tem outras opções que eu não consigo falar aqui para você, porque só na formação isso aqui dá mais de 4 horas de conteúdo falando sobre esses menus todos aqui, o que você são vários macetes que tem aqui por trás, né? E também, pessoal, para você conseguir se movimentar. Então agora você já sabe e você já tem o seu primeiro case. Na próxima aula a gente vai fazer o nosso segundo case.